telespectador Sporting TV, seja bem-vindo ao Magazine Futebol. Estamos no Campo da Liberdade, no Montijo, terra de Paulo Futre e da cantora Dulce Pontes. Cantou o primeiro hino na inauguração do Estádio José Alvalade. E hoje fazemos um hino ao futebol feminino, uma entrevista em exclusivo com Marta Ferreira. Venha connosco conhecer a jovem jogadora das Leoas. Aí está, grande gol, Marta. Fizeste muitos gols, de facto, aqui no campo do Montijo. Tens recordação daquele mais marcante? Sim, eu jogava mais no meio campo e os gols que eu marcava eram maioritariamente de fora da área porque não tinha muitas possibilidades de entrar dentro da área. Mas recordo-me de um gol contra o Alcostense, que é sempre um derby aqui de Montijo, Alcochete, e que, mas primeiro foi o futebol 7, depois é que passamos mais para o futebol 11 e no futebol 7 passaram uma bola à entrada da área e eu rematei de primeiro e a bola entrou aqui neste ângulo. Foi, de facto, um gol inesquecível. Sim, claro, contra o rival. Como é que é estar aqui também de regresso, onde tudo começou? Sim, claro, é um enorme orgulho estar a pisar este relevado e é um sentimento de felicidade poder voltar a pisá-lo novamente, porque recordamos aqui momentos que vão ser inesquecíveis para sempre e que vão estar sempre na minha memória. Estas vivências que tiveste aqui no Campo da Liberdade, no Montijo, deu-te a liberdade também de sonhar? Claro que me deu a liberdade de sonhar. Nós, sem sonhar, não somos nada e acho que é preciso ter os sonhos, agarrá-los com tudo e trabalhá-los para um dia se tornarem realidade. Se tivesses que dar um conselho às meninas que agora jogam no Olímpico do Montijo e por Portugal fora, qual é que era o conselho que darias a essas meninas que estão também a tentar seguir o sonho que tu estás a viver agora? Que nunca desistam dos vossos sonhos, que lutem sempre por aquilo que querem e que trabalhem muito para consegui-lo um dia. João, quando é que começaste a jogar com a Marta e travaste conhecimento com a Marta? Comecei a jogar com a Marta em 2012, depois de ter vindo do CCD, que era um clube que tinha judo e uma equipa de futsal. Como é que eram esses tempos no futsal? Era muito amigável, não havia competição, quem treinava era o pai de um amigo nosso também, pronto, era mais para a brincadeira, mas aprendemos um pouco também. Tens alguma história curiosa com a Marta nesses tempos? Na altura nós fazíamos jogos contra o Olímpico, lá no pavilhão, e lembro-me que a Marta marcava sempre muitos golos e era a melhor em campo. Como é que era uma rapariga ser a melhor entre os rapazes? Nós achávamos isso, não era estranho, mas não era muito comum e pronto, de facto ela destacava-se muito nesses jogos que nós fazíamos contra o Olímpico. Agora andas com a Marta no liceu, na escola, secundária. Como é que é a Marta também na escola? A Marta é uma pessoa sempre muito alegre, é muito divertida, sempre a dizer piadas. Em termos escolar também é muito inteligente, tem boas notas e é bom estar ao lado dela nas aulas de matemática. Aproveitas para copiar? Claro. O que é que copias essencialmente nas aulas de matemática? Alguns exercícios, nos testes tento não copiar, mas pronto, é o básico. Sabes o cateto e a hipotenusa? Sei. E o pi, quanto é que é? 3,14. Nos tempos livres costumas fazer algumas atividades também com a Marta? Costumam jogar fora no âmbito escolar? Sinceramente não muito. Fora da escola, às vezes encontramos-nos com a Marta, mas pronto, não é muito. Ela também é muito ocupada, tem treinos, tem jogos, tem de se preparar, pronto, é complicado. É a vida de um desportista. Vocês depois jogaram aqui no Olímpico do Montijo. Tu eras defesa, deste algumas porradas na Marta? Claro que dei, mas era difícil, que ela passava sempre, mas pronto. Marta, como é que se deu a tua entrada no futebol? Foi uma história engraçada. Eu vim ao primeiro treino de captações do meu irmão e estava na bancada e eles chamaram todos os miúdos para virem ao campo e como o meu irmão era um bocado acanhado, era um bocado tímido, eu fui com ele. Como é que foi esse primeiro treino? Foi engraçado, dividiram por escalões e eu fiquei separada do meu irmão, mas conhecia os outros miúdos e joguei com eles um bocadinho. Como é que foi a reação dos outros rapazes, sendo tu uma rapariga?
Alguns deles já me conheciam, mas claro que é uma coisa diferente, uma miúda a jogar futebol, principalmente aqui no Olímpico de Montijo, que foi a primeira, mas depois começaram a achar normal e já se habituaram. Tu jogaste no Montijo 8 anos só com rapazes. Como é que foram essas vivências? Foram incríveis, foram dos melhores momentos da minha vida e eu acho que ter começado a jogar com os rapazes ajudou muito, porque ajuda-nos não só em termos físicos, mas preparam-nos para o que aí vem. E eu sabia que no futuro eu teria que ir jogar futebol feminino e então ter jogado com os rapazes ajudou-me muito. De alguma forma, sendo rapariga, sentias da parte dos rapazes algum estigma pelo facto de seres uma menina? Não, havia sempre aquelas piadas de eu ser uma miúda a jogar futebol, mas eu acho que eles todos me integraram muito bem e ter jogado futebol com os rapazes foi muito bom. Nunca ouviste aquela boca clássica que é o futebol não é para raparigas? Claro que ouvi, acho que todas as que jogam agora futebol ouviram essa boca, mas pouco a pouco as mulheres vão mostrando o seu papel no futebol. E o que é que sentias nessa altura, quando eles te diziam isso? Eu mordia ali a língua, mas eu tinha que mostrar que aquilo estava a mudar. Quando é que começaste a jogar futebol com a Marta? Foi por volta de 2012, 2013, talvez uma época de diferença, mais ou menos. Ela entrou primeiro, eu vim depois. Tens alguma história inesquecível que viveste com a Marta? Sim, assim só nós os dois talvez não, mas o plantel tinha muitas histórias engraçadas. Ela era a capitã também, dava também muita segurança, isso, mas o que se calhar evidenciava mais todas as equipas, a gente repetia muito os jogos e assim, por causa das equipas que estavam no mesmo campeonato sempre, e era sempre, a gente tinha de partilhar sempre os balneários, então a Marta ia primeiro, ou depois do jogo, acabava, ela ia, tomava banho e era uma autêntica princesa, tinha sempre meia hora, 40 minutos, a gente ficava ali a secar o suor no corpo. Nos tempos que jogaste com a Marta aqui no Montijo, como é que era a Marta como jogadora? Ela jogava no meio campo, a 8, e dava muita segurança, falava muito. Recordas-te do primeiro treino da Marta aqui no Montijo, contigo? Lembro. Nós chegámos, até cheguei atrasado e ela começou logo a gozar, porque ela já era tipo a vedeta daqui. E depois no jogo ela tentou passar por mim, não passou. Pronto, e aí mostrou-se logo. Eras defesa central? Era. Então deste alguma porrada na Marta? Umas quantas. Como é que eram estas porradas? Era sempre aqui no joelho. Era para ver se... Era o local crítico? Não, estou a brincar. Era sempre só carga disso. Para ti, enquanto rapaz, como é que era também jogar com uma rapariga na mesma equipa? Sim, no início era diferente mesmo, porque não estávamos muito acostumados a ver isso, mas ao longo do tempo as pessoas começaram-se a habituar a ver e fazia parte do plantel mesmo. Nos tempos livres, o que é que costumam fazer os dois? Sim, nós temos um bom grupo de amigos, sim, simpático, e sim, às vezes vamos ao cinema, já não vamos fazer uma futebolada já há algum tempo, por acaso, mas temos de ir. Nas futeboladas, quando vocês jogam na brincadeira, querem sempre ficar com a Marta da equipa? Não, por acaso eu não gosto, eu gosto de jogar contra ela. Certo, e agora na escola, como é que é também a Marta na escola? A Marta é aquele tipo de aluna da fila da frente. Ela também passa pouco tempo nas aulas, por isso quando vai lá tem que estar atenta mesmo. Tenho aqui uma camisola dos tempos em que jogaste no Montijo. Qual é a primeira memória, vou-te passar aqui a camisola, qual é a primeira memória que tu tens assim que olhas para essa camisola? Primeiro eu nem sei como é que isto me servia, é impossível, mas é um sentimento de felicidade de ter a primeira camisola recordada de quando eu comecei a dar uns pontapés numa bola, e acho que vou sempre recordá-la como a primeira camisola do primeiro clube onde eu joguei, que vai ficar sempre marcado na minha vida. E por falar em memórias, tenho aqui também outra memória, que é uma fotografia num jogo, que é o teu primeiro jogo oficial com a camisola do Montijo. Sim, é verdade. Como é que foi este jogo? Fomos fazer um torneio ao Fabril do Barreiro e fizemos o nosso primeiro jogo, perdemos mais de 10-0,
mas continuávamos sempre lá, sempre a querer mais e sempre a lutar, sempre a divertir. Nunca ficávamos, é óbvio que ficávamos um bocado desanimados porque estávamos a levar golos, mas dava-nos gosto de jogar. E eu acho que esse jogo foi bastante importante e vai sempre ficar marcado. Qual foi o teu primeiro pensamento nesse primeiro jogo? Assim que entraste, o momento que te estavas a equipar pela primeira vez, acredito que fosses para o balneário primeiro do que os rapazes, e como é que foram esses momentos? Então, chegámos todos mais ou menos à mesma altura e fomos nos equipar para o balneário, lembro-me perfeitamente, e tínhamos o nosso Mr. Soeiro, e foi ele que me deu a camisola que eu ia vestir, e ainda não tínhamos números, era o nosso primeiro torneio, e deu uma camisola com o número 10, e eu, uau, número 10, como assim? Então, depois equipámos, eles depois entraram no balneário, depois de eu estar despachada, fomos para o campo, e depois davam-nos o aquecimento, inclusive o meu pai tem uns vídeos engraçados dos nossos aquecimentos nesse torneio, e depois acho que entrar em campo, não me lembro assim, é engraçado porque eu não me lembro muito bem do jogo em si, mas lembro-me de me divertir e do resultado ser muito desnivelado e dessas poucas memórias que ficam. Tu vives no Montijo, em termos de jogadores, o mais conhecido é o Paulo Futre, que também era extremo. Tu também, sendo extremo, consideras-te o Paulo Futre da versão feminina? Sim, já nos compararam um bocadinho por sermos os dois aqui do Montijo. E ele era um jogador incrível, eu cheguei a ver montes de vídeos dele onde ele utilizava muito o corpo para fintar e é o que o meu pai me tenta incutir, dá-me sempre muitos conselhos para eu utilizar o corpo e eu tento seguir os conselhos dele e acho que é importante termos uma referência aqui no Montijo que joga na mesma posição que eu e que conseguiu chegar onde chegou. Qual é a tua memória mais vincada dos tempos em que jogavas aqui no Montijo? Pá, eu acho que todas as memórias que eu tenho são todas bastante importantes, mas eu acho que, sendo eu uma miúda que joga futebol com os rapazes e a única, eu acho que a espera no balneário, o espírito que nós tínhamos de sempre tentar levar para cima, tanto no intervalo quando estávamos ali um resultado 2-1, nos jogos inclusive é o grito, como às vezes quando eu era a capitã tinha que fazer o grito e depois eu a gritar no meio e eles a gritarem à volta muito, muito mais alto. Eu acho que essas coisas vão ficar marcadas e vão-me acompanhar sempre para a frente. Então, e já agora que temos aqui os teus colegas, exemplifica claro como é que era o grito. Por quem vamos lutar? Olímpico, Olímpico, Olímpico! Igor, qual é a primeira memória que te vem à cabeça nos tempos que jogavas com a Marta? A primeira memória foi, estávamos a fazer um main e eu lembro-me de ter ido à cão e a Marta sacou-me uma rata. Foi a primeira memória. Qual foi a sensação de levares uma cueca da Marta? Foi má, porque pronto, levar uma rata de uma miúda, era diferente. Como é que foi a reação dos teus colegas depois a essa cueca? Riram-se e fiquei mais uma. E a partir daí, sentiste que a Marta de facto era uma jogadora diferenciada? Sim, sim. Principalmente no meio campo, que era onde ela jogava, notava-se a diferença quando ela estava no banco e quando jogava. Dos tempos que jogaste aqui com a Marta no Olímpico do Montijo, em jogos ou treinos, como é que era também a Marta? Metia bolas boas, porque eu normalmente jogava à extrema esquerda, então ela metia bolas. Depois apanhá-las é que era mais complicado, mas metia bolas boas. E agora o facto da Marta jogar no Sporting, como é que é? É bom, muitas vezes no outro dia veio um menino também a perguntar se ela lhe podia dar um autógrafo, nós começámos a rir todos, é engraçado. Os teus colegas já aqui disseram que tu na escola és de facto uma aluna muito dedicada, que é bom ficar até ao teu lado, inclusive para copiar em alguns testes. Qual é que é a tua ambição também em termos académicos? Então, a escola tem que ser privilegiada ao máximo e eu já meti na minha cabeça que quero seguir gestão. Tenho a Nova, que é a Faculdade de Topo em Gestão, e depois tenho o ISCTE, que me vai permitir, se optar por essa faculdade, conciliar mais o futebol com a escola, porque não é tanto exigente e até é mais próximo dos treinos e mais próximo de transportes públicos também. Como é que surgiu essa paixão por gestão? Então, os meus pais são os dois em economia e aconselharam-me a escolher este curso e não podia ter escolhido melhor porque gosto muito de economia, mas acho que gestão que é mais específico, não usa tanta matemática, é mais fácil.
sendo pai, está por norma na bancada a assistir aos jogos da Marta. Ainda existe muito aquele estigma nas bancadas na altura no Montijo, em que ela era a única rapariga, o facto dela ser uma menina a jogar só com rapazes, ainda existe aquele estigma de quem assiste aos jogos do facto dela ser uma miúda? Eu, para ser sincero, nunca senti isso. Naturalmente, existem sempre aquelas bocas que se marcava mais faltas a ela porque ela era de ser menina, mas mesmo por adversários e por próprios colegas de equipa, ela sempre foi muito respeitada. Marta, quando eras mais nova, ou se ainda tal acontece, costumas fazer jogos com o teu pai lá em casa? Sim, por acaso fazemos muito na sala, a nossa mãe até... Às vezes humilha. Pois é. Ela não se recorda, mas não é para contar. uma vez fizemos um jogo aqui com os colegas da escola em que eu lhe projetei uma bola entre as pernas e ela nunca esqueceu. Até hoje, até hoje cobra-me essa maravilha que eu fiz com ela. Mas no essencial ela tem mais jeito, claro. Quem é que costuma ganhar esses jogos? Esses jogos ganham muito, porque a casa é minha e as regras no final acabam sempre a desempatar o dono da casa. É verdade, Marta, deixas ganhar o teu pai, que é para te manteres lá em casa. Tem que dar um bocadinho de moral, então, não é? Sim. Às vezes com o irmão é que acaba sempre por tirar uma coisa, porque o jeito às vezes transborda para cima de um prato ou uma coisa qualquer. Como é que são esses jogos lá em casa? Nós usamos sempre uma parte do sofá para fazer ali uma rede de futebol e jogamos sempre um bocadinho uns contra os outros. Marta, hoje em dia fala-se muito que os pais querem ser treinadores, querem ser dirigentes, querem ser empresários. Que mensagem tu, como jogadora, é que poderias também transmitir a esses pais que querem ser tudo e mais alguma coisa e esquecem-se que a única função é ser única e exclusivamente pais? Eu acho que os pais têm que pensar em dar o máximo apoio possível que podem dar aos filhos. E o que os pais querem é ser felizes e muitas vezes acabam por não conseguir fazê-los felizes porque querem ser isto e aquilo. E eu, observando os meus pais como eles são, que querem sempre apoiar-me, fazem o papel de pais, que é aquilo que lhes compete, acho que é muito importante eles darem-nos o apoio, principalmente motivar-nos para aquilo que nós temos que seguir. Saímos do Montijo e seguimos viagem até à Academia Sporting. É um dos locais onde habitualmente Marta Ferreira passa os seus dias. Bem-vinda, Marta, de novo, agora aqui na Academia Sporting. De facto, a viagem é relativamente curta, do Montijo até à Academia, mas espera-se que o teu trajeto aqui no Sporting Clube de Portugal seja de facto duradouro até à tua afirmação na equipa principal. Sim, é verdade. Um dos meus objetivos é chegar à equipa A e esse caminho é longo. E é preciso muito esforço diário, tanto na equipa das júniores como aqui, e é um caminho que dura passo a passo e que não é rápido, como é óbvio. Tu tens apenas 17 anos, ainda a idade de júnior. Como é que foi a tua integração na equipa principal? Foi uma ótima integração, todas me acolheram da melhor maneira, tanto os professores como as jogadoras, e acho que é uma excelente equipa e que não poderia pedir melhor para me acompanhar neste trajeto. Recuando um pouco no tempo, como é que foi essa abordagem, a tua transição, ao fim e ao cabo, do Montijo para o Sporting? Foi incrível. Assinámos o contrato de formação no estádio de Alvalade e ao assinar o meu primeiro contrato de formação, já na altura, como é que eu hei de dizer, temos não só direitos, mas também temos os nossos deveres. E ao assinarmos o primeiro contrato de formação, assumimos um papel muito importante no Sporting Clube de Portugal e tentamos ainda dar mais o nosso contributo. E eu cheguei e assinei o primeiro contrato de formação e acho que esse contrato deu-me mais responsabilidades para orgulhar o Sporting Clube de Portugal. Mas como é que foi essa abordagem para tu integrares o Sporting? Como é que as pessoas te acercaram para saber do interesse do Sporting, que tu jogavas no Montijo? Na altura, toda a gente soube quando o Sporting ia criar o futebol feminino e eu estava no Olímpico do Montijo e participámos na festa de futebol feminino pelo Olímpico. Juntámos ali uma equipa com várias jogadoras da Distrital de Setúbal e estava na meia final da festa de futebol feminino.
e abordaram-me para vir para o Sporting Clube de Portugal, que já tinham interesse, já tinham visto uns jogos, e eu expliquei-lhes a situação, que achava que era mais benéfico continuar mais um ano com os rapazes, que também me ia ajudar a mim, mas que futuramente ia ajudar o Sporting porque eu ia estar mais preparada para a altura. E a partir daí depois eu expliquei-lhes o que tinha decidido e no ano a seguir assinei. Relativamente pouco tempo, falaste aí há pouco do contrato de formação, mas agora assinaste contrato profissional com o Sporting. Foi de facto mais um degrau no teu percurso enquanto jogadora do Sporting e agora fundamentalmente como sendo profissional. Sim, claro. Quando assinamos o nosso primeiro contrato profissional é de um enorme orgulho assinar pelo Sporting Clube de Portugal, mas dá-nos mais responsabilidades e temos que ser uma pessoa para quem as outras olham e sentem. Ok, esta pessoa está aqui para ajudar o Sporting, mas temos que olhar para ela como uma figura importante porque assina o primeiro contrato profissional, mas também porque tem responsabilidades e quer mostrar o seu papel no Sporting. Aqui no Sporting experienciaste pela primeira vez, por incrível que pareça, o facto de jogar só com raparigas, porque tu no Montijo estiveste 8 anos só a jogar com rapazes. Como é que foi também, ao fim e ao cabo, jogares pela primeira vez com raparigas? Lá no Olímpico, o Olímpico criou durante um ano uma equipa de futebol feminino, só tinha o escalão sénior. E eu ia lá fazer uns treininhos com elas, mas era completamente diferente. O Olímpico tinha uma equipa de mulheres que estavam a jogar pela primeira vez, não sabiam ainda muito bem aquilo que era o futebol. Mas dos rapazes, mais físico, mais confrontos, e ter chegado ao futebol feminino e pela primeira vez foi um impacto diferente porque não estava habituada e a competência era diferente, não só porque as mulheres, ao contrário dos rapazes, querem fazer tudo perfeito, querem sempre dar o melhor e o melhor, mas se nós compararmos os homens com as mulheres, os homens têm mais força, como é óbvio, e acho que ter jogado com os rapazes me ajudou nesse sentido. Pelo menos teve uma grande vantagem, que é o facto, em relação ao Montijo, os rapazes não terem que ficar do lado de fora do balneário enquanto tu tomavas banho. Já podias entrar ao mesmo tempo. Sim, é verdade, tomávamos todos ao mesmo tempo. Estares aqui no Sporting é de facto um sonho? Sim, como é óbvio, é um sonho jogar no Sporting, ainda para mais ter feito a pré-época com as séniores, que mostra só que apostam muito na formação e de agora continuar a treinar regularmente com elas mostram que reconhecem o nosso valor, mas ainda está tudo a começar, ainda não chegámos a nada. Vou agora dizer-te uma data para ver se tu sabes o que é que aconteceu neste dia. 31 de janeiro de 2017. Foi a primeira internacionalização. Como é que foi esse sentimento? Estar a representar a seleção nacional. Foi incrível, eu nunca tinha estado num espaço como é a cidade do futebol, nunca tinha presenciado uma seleção nacional, foi a primeira vez e adorei. Nós jogámos com os rapazes, o sentimento é de um enorme orgulho porque é como se nos demonstrassem que nós temos valor e ter chegado lá foi um passo importante na minha carreira. És uma jovem de apenas 17 anos, consegues ter a percepção do desenvolvimento do futebol feminino em Portugal? Sim, como óbvio que o futebol feminino tem vindo a crescer regularmente e muito mais do que aquilo que as pessoas esperavam. Se hoje falarmos em futebol feminino, toda a gente conhece muitas jogadoras de um enorme papel importante no futebol e acho que já levam o futebol feminino com outra importância do que aquilo que acontecia anteriormente. Como é que é estar aqui na Academia Sporting a treinar com o plantel principal, sabendo que aqui neste local nasceram também os melhores do mundo, que por curiosidade também o Cristiano Ronaldo é o teu ídolo? Sim, é ótimo estar aqui na Academia porque dão todas as condições para todos os dias melhorarmos e temos uma equipa técnica e jogadoras de excelência que nos ajudam a evoluir todos os dias. Eu acho que é incrível dar-nos estas condições que nos dão aqui sempre para darmos o nosso melhor pelo clube. Tens alguma referência na equipa principal masculina? O Bruno Fernandes, como é óbvio. E porquê? Porque o ano passado compararam-nos muito por sermos médios que faziam muitos golos, mas eu acho que para além dos golos, o Bruno Fernandes tem uma coisa muito boa, ele quer muito e ele tem uma visão de jogo excelente e ele não se falou tanto das assistências que ele fez, mas eu acho que
o papel e o contributo que ele deu ao Sporting o ano passado, a época passada e esta agora também, é de notar, é muito notório e acho que é um dos melhores jogadores portugueses. E no plantel feminino, tens alguma referência? Porque de facto o Sporting está recheado de boas jogadoras. Sim, claro. E algumas que são a referência também internacional. Sim, a maior parte das jogadoras que vão à seleção A são maioritariamente do Sporting. E eu acho que a Fátima Pinto, a Ana Borges, a Tatiana, as jogadoras portuguesas e também a Nevena têm uma enorme qualidade. E a capacidade que elas têm para jogarem em diferentes posições sempre ao mesmo nível é muito boa. E eu acho que são jogadoras para quem devemos olhar. Vamos imaginar agora que consegues entrar num processo em que consegues misturar todas as qualidades das melhores jogadoras do Sporting, do plantel feminino, e consegues transformá-las numa super jogadora. Qual é que eram as características que escolhias e quais as jogadoras? Então eu escolheria a visão de jogo e a qualidade de passe da Nevena, a velocidade da Ana Borges, a finalização espontânea da Capeta e a agressividade da Tatiana Pinto, sem dúvida. E a capacidade de ajudar muito, de ser muito rigorosa da Fátima Pinto. Como é que ficava essa jogadora? Eu acho que ficava uma jogadora muito completa, que tinha todas as características daquilo que uma jogadora ambiciona ser. Tens aqui a oportunidade de jogar no Sporting Clube de Portugal, acima de tudo, um dos grandes clubes, um dos impulsionadores desta nova vaga do futebol feminino também. Até onde é que pode chegar o futebol feminino? Eu acho que o futebol feminino não tem limites, cada vez mais vai crescer mais e mais. Eu acho que as pessoas têm feito para que isso aconteça. Não só as equipas de futebol, mas também a federação, as associações e todas as pessoas que gostam de ver futebol feminino. Eu acho que vai crescer sempre, sempre mais. Qual é a tua grande ambição enquanto jogadora do Sporting? Eu acho que todas as jogadoras que jogam no Sporting ambicionam sempre o mesmo, chegar à equipa A. Mas como já referi anteriormente, é um trajeto difícil que demora e que não é de um dia para o outro que lá chegamos, e acho que é com muito trabalho, ano a ano, que poderemos lá chegar. E até onde pode chegar também a Marta Ferreira? A Marta Ferreira, para além de poder chegar à equipa principal do Sporting, acho que o topo do futebol feminino é chegar também à seleção A, e é um sonho estúpido meu, mas que toda a gente ambiciona, mas com a minha idade, temos é que sonhar, é ser a melhor jogadora do mundo, como é óbvio. Para terminarmos, Marta, qual é que é a mensagem que gostarias de deixar aos sportinguistas? Que são dos melhores adeptos do mundo, que nunca desistam de apoiar o Sporting, porque os adeptos são o nosso 12º jogador. Muito obrigado, Marta. As maiores felicidades enquanto jogadora do Sporting Clube de Portugal, que consigas construir os teus sonhos, porque são de facto sonhos bonitos e que estejam de facto aqui ao teu alcance e que o Sporting te ajude a concretizar. Obrigada. Foi a entrevista exclusiva com a Marta Ferreira, jovem jogadora do Sporting Clube de Portugal, viajou do Montijo até à Academia Sporting e pretende afirmar-se na equipa principal das Leoas. Continuo na Sporting TV, continuo com o Magazine de Futebol.